Esse ano de 2022 eu comecei a ensinar inglês para criancinhas de 2 a 5 anos numa escola aqui na minha cidade. E essa semana eu estava conversando com meu pai sobre como tinha sido a aula naquele dia. E eu falei especificamente da turma de 2 anos, que eu comecei a falar com eles, a ministrar aula em inglês, apenas em inglês. E aí foi quando ele falou, oxe, e entende? E lá vou eu iniciar todo um discurso, que é isso que você vai ver aqui. Fala pessoal, Ingrid aqui, bem-vindo de volta a mais esse vídeo. Hoje o vídeo é numa pegada e assunto diferente, porque nós vamos falar sobre a neuroplasticidade. Você já escutou o que é isso? Nunca escutou? Me diz lá nos comentários. É muito comum as pessoas, quando o assunto é criança, ensino de inglês ou qualquer outro idioma, as pessoas ficam naquela dúvida se a criança está realmente entendendo. E a questão é, a criança, um bebezinho, ela está na melhor faixa etária para aprender um idioma. Eu não sei se você já escutou, mas quanto mais cedo uma criança tem contato com outro idioma, melhor. Por que isso? Por conta da neuroplasticidade. Ingrid, o que é a neuroplasticidade? De forma simples, neuroplasticidade, então plasticidade neural ou cerebral, é a habilidade que o cérebro tem, está relacionada aos neurônios. Eu não sei se você já escutou falar dos neurônios, mas neurônios são as células do cérebro, certo? Digamos assim. Eles têm esse desenhozinho aí e eles são responsáveis por tudo aquilo que funciona assim no nosso corpo, por assim dizer. Os movimentos eu estou fazendo porque os meus neurônios estão trabalhando. Eu estou falando porque os meus neurônios estão trabalhando. Tudo que acontece no nosso corpo é graças à nossa máquina cerebral. O que isso tem a ver com a neuroplasticidade? A neuroplasticidade é esse trabalhar do nosso cérebro. E acontece que ao longo do nosso crescimento, essa é a palavra, ao longo do crescimento do ser humano, essa neuroplasticidade, que é essa facilidade de aprender, de funcionar, digamos assim, ela vai diminuindo. Eu tenho um bebezinho, o nosso bebezinho ele veio zerado, como se fosse um carro zerado, certo? O nosso bebezinho tá aí novinho. Se eu tenho um bebê, e aí eu tô aqui com o bebezinho. Se eu botar esse bebê no Brasil, ele vai crescer exposto ao português brasileiro. E ele vai aprender e se desenvolver, crescer e ser fluente naquele idioma. Mas se eu pego esse mesmo bebezinho e coloco em outro país, sei lá, na Coreia do Sul, esse bebezinho, ele não tem nenhuma formação, nenhum conhecimento prévio. Então, assim, aonde eu colocar esse bebê, ele vai se desenvolver. Os bebês, eles não nascem programados a só entender aquele idioma, só entender aquele outro idioma lá. Não, o bebê, ele tá zeradinho, ele tá puro, ele tá com o seu cérebrozinho, nas minhas palavras, certo? Ele tá zeradinho pra aprender aquilo que ele foi exposto. Vamos lá. Exemplos de crianças aqui brasileiras. Tem famílias que elas têm essa pegada musical. Então, as crianças, elas vão crescer boas em instrumentos musicais, porque elas estão no meio, elas estão num ambiente, estão cercadas de um ambiente musical. Agora, uma outra criança que não cresceu nesse ambiente, ela não tem aquela facilidade que aquela criança que cresceu no ambiente de música tem, sabe? E aí, depois, quando ela já está mais velha um pouco, seja uma criança mais velha, um adolescente, jovem adulto, enfim, quando ela for aprender um idioma, vai ser um pouco mais complicado, porque ela não estava exposta desde cedo àquele ambiente. A neuroplasticidade é essa facilidade de aprender, é o trabalhar dos nossos neurônios, é o trabalhar do nosso cérebro. E como eu comentei, quando a gente vai crescendo, essa neuroplasticidade, que é esse trabalhar do nosso cérebro, essa habilidade de aprender coisas novas, ela vai diminuindo. Então, quanto mais eu vou envelhecendo, mais a neuroplasticidade vai diminuindo. É por isso que os adultos têm mais dificuldade para aprender um novo idioma. É por isso que quando você tem aí 30, 40 anos, se torna mais difícil você aprender um novo idioma, porque a sua neuroplasticidade, a sua habilidade de aprender coisas novas, não está tão alto quanto a neuroplasticidade de um bebezinho. E aí muitas pessoas acabam desconsiderando essa habilidade incrível dos bebês. Tem um filme, esse filme aqui, eu não lembro o nome dele enquanto eu tô gravando, mas é esse filme aqui, ele fala sobre
os bebês, que eles têm meio que uma linguagem própria, não sei se você já assistiu esse filme, mas é muito interessante e é mais pura verdade, porque, assim, tudo bem que é uma ficção, né, que eles falam, mas o que eu me refiro a mais pura verdade é que os bebês, eles têm uma facilidade incrível de aprender coisas novas, de se desenvolver, justamente por conta da neuroplasticidade, que é essa habilidade do cérebro de aprender coisas novas e assim vai. Então, não desconsidere um bebezinho. Eu falei, né, que com as criancinhas de 2 anos eu tô só falando em inglês. E é muito interessante porque fica eu, a professora de inglês na sala, a professora e uma auxiliadora. Então, ficam 2 professoras, quando necessário, falando com elas em português. E aí, quando a criança vira pra mim, eu estou falando em inglês com ela. Ingrid, mas ela não fica confusa? Não. Ela está no ápice da idade dela para estar exposta e aprender coisas. No nosso caso aqui, idioma, porque nós estamos falando inglês. Então, como é que acontece uma criação bilíngue? Foi isso até que eu falei com meu pai. Como é que acontece uma criação bilíngue? Aqui no Brasil nós temos a famosa Jojo, filha de pais brasileiros, mora no Brasil, lá em Santa Catarina, a propaganda aqui da Jojo. E ela é fluente em inglês e em português. Dentro de casa, ela só fala em inglês com os pais. Os pais, desde bebezinha, desde quando ela estava na barriga, falavam em inglês com ela. E aí o português ficou a cargo da família, por fora, e a escola. Ela cresceu exposta a esses 2 idiomas. E por conta disso, porque desde bebezinho ela está exposta a esses 2 idiomas, ela cresce fluente nos 2 idiomas. A mesma coisa é o que acontece com, por exemplo, uma brasileira ou um brasileiro que se casa com um gringo. Essa brasileira, ela vai falar em português com o seu filho. E o marido dela, no nosso exemplo aqui, vai falar, sei lá, em inglês com o filho. A criança vai crescer fluente nos 2 idiomas, no português e no inglês, porque desde pequeno ela tem esse contato com os 2 idiomas. Então não subestime o poder da criança. Ingrid, mas ela tá entendendo? Sim, ela tá entendendo. A criança, porque assim, quando tá lá o bebezinho recém-nascido, você fala água, você acha que ele sabe o que é água? Não, ele tá lá escutando, depois quando ele vai crescendo é que ele vai entendendo o que é água. Agora, se com o português, se aqui com a criança brasileira, eu pego e falo caderno, eu mostro para a criança e falo caderno, por que é que no inglês eu vou pegar isso aqui e falar isso aqui em inglês, caderno em inglês é notebook? Por que eu vou fazer isso? Eu não vou fazer isso, certo? Eu vou introduzir o inglês como o idioma natural, como se fosse o português. Notebook. A criança vai olhar para isso aqui e vai entender. Notebook. Caderno. Eu não precisei atrapalhar o cérebro da criança dizendo isso aqui em inglês é notebook. Porque é um absurdo, é um erro a gente falar que cor é essa em inglês? Não faça isso. Não faça que cor é essa em inglês. Fala, what color is this? Green. E aí você vai falando, this is green, this is green. Repete, what color is this? Yellow. E assim a criança vai associando, porque foi assim no português. Ela foi associando, ela foi escutando, foi repetindo, foi entendendo e compreendeu. No inglês é a mesma forma. Então, sim, uma criancinha, bebezinho, recém-nascido, se ela for exposto a 2 idiomas, 3 idiomas, ela crescerá fluente naqueles 2 idiomas. Agora, tudo isso é importante que seja feito de forma natural. Por conta da neuroplasticidade, é que a criança tem essa facilidade. Por conta também da neuroplasticidade, é que os adultos têm uma dificuldade um pouco maior para aprender um idioma, mas isso não significa que seja impossível. Adultos conseguem sim aprender idiomas, certo? E um gancho aí para você, se você é uma pessoa adulta que quer aprender inglês, o que eu realmente recomendo para você, que vai facilitar mais, é o curso online da professora Dani. Eu tô deixando ele lá na descrição, porque ele foi planejado, organizado, específico para adultos. Então, você é adulto, mas você é jovem também, a partir dos 16, 17, esse curso também é para você. Mas principalmente você é adulto. A forma que a professora Dani organizou, montou esse curso, utilizando neurociência. Lembra que eu falei da neuroplasticidade? Então, ela
Isso aí é neurociência, isso é ciência, isso é o cérebro. A professora Dani utiliza aí a neurociência, dicas de coaching, psicologia, a favor do ensino de inglês para você adulto. Então, vai lá na descrição, dá uma olhada, ver como funciona esse curso. Então, se você tem uma criança em casa, cerque ela de inglês, coloque músicas, fale com ela em inglês, brinque em inglês, tudo isso de forma natural. Porque ela está sim entendendo. Por quê? Por conta da neuroplasticidade. E neuroplasticidade é o quê? É essa habilidade do cérebro de estar aprendendo coisas novas, conhecendo. E com o passar dos anos, quando o ser humano vai crescendo, essa neuroplasticidade vai diminuindo. Por conta disso, que os adultos têm uma dificuldade maior de aprender coisas novas. Mas isso não significa que seja impossível. O adulto consegue sim aprender tudo aquilo que ele deseja, contanto que ele esteja determinado a isso. Esse foi nosso vídeo. Se você gostou, deixa sua curtida, compartilha, se inscreve. See you next time. Bye bye!